Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é? Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de que pode ser disruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, cara. Muito Biodesagradável. E ele falou... Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Né? Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Não tem nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50 Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast criado por este indivíduo aqui do lado, para a gente conversar aí com empreendedores, inovadores, líderes, gestores aqui de Blumenau e também da região do Vale do Itajaí, por que não de Santa Catarina, né, Rafa? Acho que a gente pode começar a abranger todo mundo também, né? Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, acione a sineta no YouTube para receber notificações de quando a gente está no ar e também dá um like nesse vídeo para que ele chegue a outras pessoas, para que ele possa inspirar também outros profissionais aqui da nossa região. Eu vou até adicionar, hoje é internacional. Hoje é internacional? Hoje é internacional. Hoje é internacional. A gente vai explicar depois por que é internacional. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Real Rafa Silva. Vou falar dos patrocinadores. Posso Fale dos patrocinadores, rapidamente, antes da gente apresentar quem é que está aqui com a gente conversando, falar da Transpotec, que apoia esse podcast, e foi um dos primeiros a levantar o braço e dizer vamos fazer acontecer, e não só apoia o Antes Tarde do que Nunca, como apoia vários outros projetos, no Projeto Pescar, em Pomerode, eles adotaram um dos animais lá, então, cara, os caras são incríveis, eu adoro a Transpotec, Ricardo Orípica, o Luan, todo o time lá, muito obrigado pelo apoio. E segundo, né, a ProWay, que para mim é uma das maiores empresas de educação na parte de tecnologia, e o grande pai, ou mãe, ou os dois juntos, do Entra 21, um dos projetos mais incríveis aí que o Blumenau tem um orgulho gigantesco, que é um projeto que já colocou 5.000 desenvolvedores aí, de impacto social. Então, obrigado demais ao Sérgio, ao Guilherme, à Nayara, todo o time da ProWay lá que nos recebe sempre como se a gente estivesse em casa. Obrigado mesmo pelo apoio no podcast. Bacana. Quem é que está aqui? Que história é essa de internacionalidade? Eu quero saber. Pois é, como assim internacional? Inclusive, estava falando antes aqui só em experiências, Canadá, Europa. Bom, com a gente está o Rubens e a Aline Belli, eles são do Estúdio Belli. Para você que não conhece Estúdio Belli, ouça essa entrevista que vale a pena, porque Estúdio Belli é referência no mundo, diria eu, em animação. A gente aqui em Blumenau tem gente que é referência nessa arte também. Para mim é uma arte, né? Para vocês é um trabalho, eu acho que mais do que nada, mas também deve ser uma arte, né? Deve ser até difícil de separar, né? E diversão, né? É diversão? Também. Dá para se divertir fazendo animação? Dá muita dor de cabeça, mas também tem diversão. Gente, eu primeiro tenho que falar, assim, para quem está assistindo a gente, para que eles tenham noção do que a gente está falando, né? O que a Estúdio Belli faz? Eu queria que vocês falassem primeiro dos carros-chefes de vocês hoje, aqueles produtos que levam vocês para o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Para o Brasil inteiro, pelo menos. Hoje a gente está falando em russo, chinês, espanhol. Russo, chinês, olha que só. Mais? Vários que idiomas. Já, vários idiomas. Estamos aí com uma série Inglês. que chama Boris e Rufus,
que estreou em 2018 nos canais da Disney América Latina. Olha que bacana. Estreou agora em agosto na Disney da Rússia. E com o time da Disney fazendo toda a parte de dublagem, então a gente ficou super feliz. Tem um monte de coisa bacana acontecendo aí. Ou né? seja, a gente pode dizer que o trabalho de vocês está ali com o trabalho da Disney, né? Se for pensar na qualidade, no nível de excelência que é exigido, né, para que isso seja feito, porra, isso é um orgulho do caramba. É só o orçamento que não está ali. O orçamento não chegou lá ainda, né? É um pouco diferente. Além de Boris e Rufus, tem também o Peixonauta também que vocês fazem, né? Nós animamos trabalham com vários ele também. episódios do Peixonauta, uns 17 episódios do Peixonauta aqui em Blumenau. O Peixonauta é da TV Pinguim, uma produtora de São Paulo. Aham. A gente fez também storyboard, animatic e animação para o Meu Amigãozão. Ah, que Acabamos de bacana. participar também do longa-metragem, que está em etapa de finalização. Daqui a pouco a gente vai escutar sobre lançamento. Agora está um pouco meio confuso essas coisas do cinema, né? Sim, Para a gente verdade. ter as datas certinhas, estão esperando um pouquinho por conta dessa pandemia, mas logo teremos novidades. É só para localizar, assim, que eu acho que é importante para a audiência também entender como é que funciona esse mercado, né? Sim. Existem duas linhas grandes que a gente trabalha, que uma é prestação de serviços, né? Ou seja, a gente trabalha através de serviço contratado para outras produtoras, tipo a TV Pinguim, que tem o Peixonauta. A gente poderia trabalhar para o Maurício de Souza, né? Fazendo a Mônica, né? Ou para 2D Lab, que é o Meu Amigãozão. E existe uma outra vertente que é o investimento próprio em propriedade intelectual própria, Entendi. que o Boris e Rufus aí é uma marca própria nossa, né? Entendi. Tanto Boris e Rufus, que já estreou aí, como a Aline já falou, aqui no Brasil, América Latina e outros territórios, né? E agora a gente tem uma série nova também, que é uma propriedade nossa, que é o Tuca, o Mestre Cuca, e em breve a gente já pode falar que está indo para TV Pode, Cultura. Isso aqui vai Tá indo pra TV Cultura. Estamos no finalzinho de setembro, pode falar. Então são essas duas vertentes que a gente trabalha. E a grande diferença é que na propriedade que é nossa, a gente tem todas as decisões são nossas, né? Tanto comerciais quanto como se fosse uma empresa. Exatamente. Criativas, né? Na hora da produção, né? E quando a gente presta serviços, a gente trabalha sob a direção de um cliente, né? Que é um pouco diferente. Pegando como exemplo Peixonauta e Boris e Rufus, por exemplo. Né? Peixonauta, vocês recebem a história pronta, o Isso. roteiro pronto, vamos dizer assim, e vocês só fazem a animação. No caso do Boris e Rufus, não, vocês também criam as histórias, é isso? Isso, é exatamente. responsabilidade da Estúdio Belli criar essas histórias, no caso. Isso. Da Bíblia inicial, né? A gente fala Bíblia, a pessoa fica assim, meu Deus, o que é esse negócio, né? Então, é um documento onde tem todas as regras do universo, dos Pesquisem, é personagens. muito legal esse negócio né? da Bíblia. Eu fui lá uma vez, eles me mostraram, achei muito Então, massa. tem esse negócio. tudo o que aquele universo precisa Aham. para qualquer pessoa que vai trabalhar com ele não fazer algo que não está dentro daquelas regras. Né? Então, a gente pode fazer, a partir daquela Bíblia, longa-metragem, séries, material para teatro, musicais, enfim, uma porção de coisas que são conteúdos derivados, mas o DNA da série está ali. Está na Bíblia. Até para as pessoas entenderem, eu acho, o que eu entendi da Bíblia é basicamente tudo sobre aquele mundo, aquele universo que está ali. Às vezes até os gostos dos personagens, coisas nesse sentido, não é? Então, uma coisa bem fácil assim, de dar um exemplo é o Peixonauta. Não, desculpa, vou falar do Bob Esponja. O Bob Esponja mora onde? Ele mora embaixo d'água. Certo? Como é que ele faz hambúrguer embaixo d'água? Existe fósforo, fogo, eles vão para a praia, eles têm todo um negócio que você olha assim, gente, como é que isso faz sentido? Contraditório, né? É estranho, mas está na Bíblia do personagem, né, da série, e todo aquele universo conversa. Entendi. Existe uma interação e ele faz sentido ali porque está desenvolvido de um jeito que quem é fã, quem está acompanhando, tudo entende aquilo ali vai embora, A sabe? gente chama de regras do universo, né? Sim. Porque então é um universo construído e por quando isso a o nome gente Bíblia. Claro. quando a gente está criando as histórias, a gente tem que ser fiel àquele universo. Então tem coisas que pode, tem coisas que não pode, né? E a animação tudo é possível, né? Tipo em Toy Story existe a regra de que os brinquedos não falam com os humanos. No Boris e Rufus existe a regra também de que os pets, os animais, eles são inteligentes, mas os humanos não sabem. E os animais não podem falar não falam com os humanos também, para que os humanos não descubram que eles são inteligentes, né? Olha só. Então todas essas regras estão na Bíblia. Inclusive a gente tem a Interpetnet, né?
Você podia falar um pouquinho? Os Internet animais, net. embora e Rufus, os animais têm a sua própria internet na Deep Web, que os humanos não conhecem, Que é a funciona Internet. da maneira Super deles, no escondido. caso, né? Porque eles têm as suas redes sociais, eles têm, né, o Leopoldo, que é um Tem o gato Tinder super dos gatos, famoso. Tem, Então. inclusive, tem um episódio que o Rufus ele marca um encontro usando a foto do Boris e dá tudo muito errado. Que bacana. Eu era muito fã do Tom e Jerry quando criança, né? E me chamava a atenção justamente essa história do Tom e Jerry não aparecer os humanos, apareciam só as pernas, pelo menos numa etapa, né, da animação. Isso está previsto na Bíblia também, é isso? Definindo as regras do que pode e o que não pode dentro daquele universo, mais ou menos isso? Isso, inclusive em linguagem, né? Porque isso aí é uma linguagem audiovisual, né? Que foi definida lá pela direção, pelo diretor de quem dirige, e diz, não, os humanos vão aparecer só do joelho para baixo. Exato. Porque esse show aqui é sobre animais e eles são baixinhos e a câmera vai ficar lá baixa. embaixo. Uhum. Então é a direção, né? E outra novidade legal que a gente teve esse ano foi trabalhar na 5ª temporada do Rick and Morty. Que tá no Netflix. Eu vi algum teaser, acho que foi no TikTok, de um filme. Vai virar filme? Não. Até aquele professor do De Volta para o Futuro aparece, ele e um menino. Acho que isso deve ser alguma história, não deve ter sido. Não sei, eu não cheguei Esse é aquele a ver que isso aparece aí. ele puxando, assim, ó. Eu não vejo o desenho, eu não sei exatamente, mas um que parece ele puxando o olhar do outro menino. É esse, não é? Rick Morty. Ele é muito maluco. O Rick and Morty, ele é uma série de muito sucesso. Tem o cabelão branco, assim. Da Adult Swim, né? Que é da Turner. E é produzida por uma empresa canadense chamada Bardell, e ela que nos contratou Legal. também para fazer a animação, Pra fazer a animação, no caso. dos episódios, né, de uma parte dos episódios, Aham. porque a série ela é muito carregada em ação e efeitos especiais, e aí é um trabalho um pouco mais demorado mesmo do que uma série tradicional, né? Mas a criação do Rick and Morty é inspirada em De Volta para o Futuro, que é onde tem Aquele professor o cientista lá, o Doc Brown. Eu acho que a gente foi lá pro fim, tá? A gente É, foi lá pro não, fim mas desse tudo bem. Zubelli. Vamos voltando. É bom a gente falar das Começar do novidades. É bom a gente falar das novidades também, Que não tem história problema. é essa de montar um estúdio, uma produtora em Blumenau? De onde é que surgiu essa Como é ideia? que evoluiu essa A gente história, teve né? um convidado aqui que deu um spoilerzinho dessa resposta, mas conta na versão de vocês como é que foi isso aí. Como é que nasceu o Estúdio Belly? Então, ali em 99 foi. 99, né? Na verdade, em 98. O que acontece? Eu vou começar um pouquinho antes, então, já que a Boa, ideia é vai lá. começar de trás, né, do início. Teus Então, pais se conheceram, aí assim. Eu e a Aline, a gente fez faculdade de comunicação aqui na FURB, né, em Blumenau. Nós dois nos conhecemos na FURB também. Em 95, a gente namora desde 95, né? E aí nós nos formamos, eu trabalhava na FURB, a Aline também, só que em departamentos, setores diferentes, né? E em 98 eu pedi uma licença não remunerada da FURB para desenvolver mais a parte de desenho, que é algo que eu gostava muito. Na FURB eu estava mais dentro do design gráfico, né? Certo. E nesse momento aí eu conheci o Jürgen Koenig, da editora Todo Livro, e apresentei meus trabalhos para ele. E aí ele tinha uma operação onde ele trazia as ilustrações da Europa e publicava no Brasil, né? Ah, sim, ele conta sobre isso. Verdade. E aí a gente pensou assim, bom, de repente eu faço um teste aí, vamos tentar ilustrar nesse estilo aí que você já vem fazendo para os livros, né? Para ver se dá certo. E a gente fez, na época, clássicos infantis, que são as histórias de domínio público, né? Branca de Neve, Três Porquinhos. Cinderela e tal. A gente fez... Foram várias capas, agora não lembro exatamente quantas, mas eram 12 ou 24. Que eram não sei vendidos qual em que é. maletinhas, assim, ou em certo, combo, kit, né? né? Então, Que é uma coleção, né? Era um composto de coleção. Eles levaram só nas capas para a Bienal do Livro, na época, lá em 98, e deu bem certo, assim. Tipo, eles venderam bastante mesmo. E aí eu comecei já tinha umas ilustrações em andamento. Aí eu digo, pô, o negócio aqui vai esquentar, né? Aí eu perguntei para ele se ele realmente teria uma demanda
assim, Sim. com um tempo mais de um horizonte de Recorrente, tempo, pelo menos, né? de um horizonte de tempo maior, né? Porque eu não queria fazer parte da estatística do Sebrae, de empresas que abrem E puf! Ele falou, não, sim, vamos Eu acho ter, que todo tá. mundo que empreende, se for pro Sebrae, não empreende mais, né? Porque eles te dizem, ó, tu vai morrer em 2 anos. O né? susto é inicial, aí você já, né? É verdade. Então, em 99 eu fundei a empresa, me desliguei da universidade e a Bela Studio nasceu ali em 99, principalmente com esse foco em livros infantis, né? Em ilustração daí, no caso. Né? Ilustração. Mais ilustração, é. Então eu ilustrava, só que como o volume era muito grande, eu precisei trazer gente para me ajudar. Então eu quebrava algumas etapas assim. Então eu fazia o layout inicial e a arte final. Na época ainda era em papel, porque os computadores ainda não estavam prontos assim para trabalhar com imagens de uma forma na hora do desenho, né? E aí uma outra pessoa pintava e aí a gente fez uma mini linha de produção ali de ilustração na época. E começamos a fazer muita coisa. Disse o Jürgen que tu criaste um curso aí para captar esse pessoal. É mais ou menos isso que aconteceu? Sim. É difícil encontrar essas pessoas, né? Tive que que desenvolver, ensinar né? bastante Acho coisa. que- É. E aí, só que assim, como eu sou um apaixonado, sempre fui por animação, eu já tinha muitos livros e tal, né? Mas ali era um momento que, eu estava com a empresa, eu estava com a minha agenda dominada por mim mesmo, né? Então eu procurei no Brasil quem é que tinha o método mais profissional de animação para ensinar o curso. Então eu encontrei o Haroldo Guimarães, só que ele estava em São Paulo, ele dava um curso lá de 1 ano, uma vez por semana, tal, né? Aí eu Porque peguei tem o muito telefone. exercício, né, gente? Fazer Sim, animação, eu assim, você imagino. tem que fazer muito exercício para pegar, né? Treinamento Aí eu mesmo. tive que convencer o cara a fazer um curso, uma versão reduzida, Pocket, concentrada. Gente, ele coisa. atazanou o Haroldo. Pega essa Ele carga fez horária. 1 ano em 2 semanas. Caramba. Entrava, né, cedinho de manhã De e manhã saía à super tarde. tarde da noite. Depois, durante os outros meses, ia mandando os exercícios e iam conversando. Mas, assim, foi 1 ano de curso em 2 semanas, né? Para cada módulo, assim. Então eu fiquei 2 semanas lá em São Paulo, assim, que nem a Aline falou, de manhã à noite. Aí eu peguei a técnica mesmo, como os caras animavam os filmes profissionalmente nos Estados Unidos, né? Porque o Haroldo é um cara que trabalhou, né, em vários episódios da Disney e tal. Episódios não, filmes. E ele já tinha uma produtora legal em São Paulo. E aí eu trouxe essa técnica para a Blumenau, abri uma oficina, a gente até tinha participado de um edital na época, edital Cinemateca Catarinense, e a gente participou com um curta-metragem que é o Aventuras na Ilha da Magia. E para fazer esse curta, a gente foi premiado, né, para fazer o edital, para produzir o curta-metragem. Então eu fiz uma oficina à noite aberta para outras pessoas e algumas pessoas que já estavam no estúdio também. Entendi. Então ali a gente começou também a introduzir a animação. E ao mesmo tempo, nesse ano seguinte ali, a gente começou a oferecer para o mercado serviços de animação para publicidade, né? Que é o que existia naquele momento do Brasil. Então a gente fez muitos vídeos de publicidade de 30 segundos, 1 minuto, alguns especiais para empresa. Tem algum né? que tu mais gostou de fazer? Que tu lembra, se recorda? Cara, eu gostei Ou que muito teve um de uma impacto campanha maior, que na época era da agência De trânsito, Calheira ainda, né? que ganhou o prêmio CETERB de segurança no trânsito, que é uma campanha que foi para a faixa de segurança. Então tinha uma turminha tinha uma cobra, um elefante, uma zebra, e eles eram animados assim nos vídeos, né? E aí sempre acontecia uma coisa interessante, legal, assim, que teve um ótimo recall assim, do público, né? Foi um dos trabalhos mais legais aí. Das campanhas de conscientização que funcionavam, né? funcionavam. É isso que é bacana, né? Que as pessoas lembram e tal. Isso é Mas muito você lembra legal. desse negócio de atravessar na faixa? Porque isso é recente, entre Sim, aspas. Mas não exatamente. faz, né? Muito Sim, tempo sim. que teve que ter toda uma conscientização, dizer para as pessoas, olha, caminha mais um pouquinho e atravessa ali. É verdade. A gente pensa nisso agora, parece até irreal, né? Tipo, a gente tinha que ensinar as pessoas a entrar numa faixa de segurança, né? Gente, e o cinto de E é segurança? jovem isso, que né? a gente Porque não 2000 pra usava cá, quando era pequeno, cinto né? de segurança não existe. Eu me lembro que a gente foi uma vez
da Santura até no apartamento em Balneário, a gente foi em 11 no Fusca. Tá certo que a metade era criança, mas era 11 lá dentro. Feliz ainda, né? Cara, se desse um acidente ali, ia ser até incrível de descrever, né? Um carro e uma moto, morreram 22 pessoas. Como, né? E como esse apelo infantil funciona, né? Não só para as crianças, mas também para os adultos, porque todo mundo se identifica um pouco com essa questão, né? Então acho que é bacana Todo como mundo passou por como a essa- publicidade, como a publicidade joga bastante com essa história também, É né? uma linguagem mais simples, É, né? exato, Pega exato, a gente exato. pelo afetivo mesmo. né? Exatamente. Lúdico, né? Tu olha aquilo ali, é muito melhor do que às vezes os atores mesmo falando e como tu falou, né? Nós somos crianças Sim. também, né? Então a gente olha Eu isso assisti ali. Tom e Jerry, né? É mais aquela a que- gente absorve, né? Papaléguas, É. mal Papaléguas. Vocês continuam fazendo publicidade ainda? Sim, mas uma escala menor, assim, são poucos trabalhos que aparecem por ano, né? Qual é o foco principal de vocês? É O foco animação? principal é série. É série mesmo. Série, Aham. série ou longas metragens, né, de animação. Que aí são projetos um pouco maiores, onde a gente consegue se programar melhor, né? Entendi. A publicidade, ela tem uma característica, assim, de ser meio que o cara tá entrando hoje com o trabalho, mas ele queria para ontem. A assim. toque de caixa Então, sempre, é. né? A Aí gente complica um brinca pouco. que é corrida de 100 metros, mas a gente faz maratona. Né? Entendi. Porque quando a gente entra numa série, uma produção, você está falando de 12 meses, 18 meses, Deus, é muita né? coisa. Longa-metragem mesmo. Né? Para vocês terem uma ideia, uma saída de um animador por semana fica em torno de 20 segundos. Ele trabalhando todos os dias. Ou menos, né? 8 horas por dia. Dependendo. Isso dependendo da complexidade da cena. Mesmo hoje, Né? com Pois essa é, com- mudança digital, Mesmo isso hoje. ainda é... Necessário. Sim, sim. No Rick e Morty, toda a nossa adaptação e nosso estudo, a gente assim colocou uma equipe, foi acompanhando, tem o feedback dos diretores. A gente começou fazendo 3 segundos por semana. Caramba. Aí depois vai ganhando velocidade, né? Então o animador vai conhecendo o personagem, vai ficando familiarizado com a série, vai entendendo como encaixa o braço, como mexe o olho, porque tem muita regra. Sim, gente. imagino. Deve Tem ser um muita absurdo. regra, né? E ainda é um Então- trabalho muito artesanal, tá? As pessoas, elas veem o computador, elas acham que nem uma vez a gente recebeu uma visita no estúdio, pô, achei que você apertava a setinha assim pra frente e o personagem andava. Você Daí desenhava uma apertava vez outra, só. ele pulava. Não, Tipo a gente- videogame, frame né? Acho que é que nem videogame. É. Eu queria entender como... Pô, eu achei muito legal o que tu falou agora, ao que a gente não consegue nem pensar hoje, falar que tu vai trabalhar uma semana inteira para desenvolver 30 segundos, loucura. 3 3 segundos de segundos. filme. É. Como funciona essa jornada inteira? Né? Como é que alguém... Vamos lá que vocês vão... Agora com Boris Rufus, é propriedade de vocês. Como começa isso? Quanto tempo demora? Até porque a gente sempre escuta muito filme, cinema, talvez, né, para a gente falar mais sobre isso. E tu pensa assim, os caras passaram 4 anos desenvolvendo, Sim, desde verdade. o roteiro, tem uma série Netflix que conta a história dos roteiros e depois... Como funciona isso na animação? Quanto tempo é? Porque tempo também é dinheiro, né? E como funciona um projeto como o Boris? De quanto tempo atrás ele começou? Em que momento que ele está? Como funciona? Conta um pouco de como é essa história no dia a dia para vocês. Então, deixa eu falar um pouquinho da parte de produção executiva, assim, né? Que é o que vem antes de tudo estar na Antes tela. da produção. Né? Antes da produção. Do Boris e Rufus, a gente assinou o contrato com a TV. A primeira janela foi a Disney América Latina. A gente assinou em 2016. Né? E a série estreou em janeiro de 2018. Então, esse tempo foi de produção, de composição, de orçamento, mas antes de assinar o contrato, a gente já estava trabalhando no projeto, nesse Produzindo. desenvolvimento da Bíblia, né, nessa calibragem, assim, que cor vai ter o personagem, como é que ele vai... Né? A gente trabalhou uns 2 anos antes até, né, para poder assim estar com um material firme para a gente entrar em pitchings para as TVs, para fundo, para conseguir fazer acontecer. Né? Então... O tempo de produção foi um tempo de mais ou menos 18 meses. A partir do momento que a gente teve o green light, vai funcionar. Mas as coisas não acontecem bem direitinho, né? Do jeito que a gente gostaria, assim, principalmente a parte de composição financeira para a produção de uma série. Porque a gente ainda tem uma dificuldade no Brasil de dizer assim, olha... Vamos falar com investidores, né? Então, você vai colocar 1 milhão, você vai receber 2 em tanto tempo, né? É bastante complicado, porque a gente ainda não tem cases muito fortes de sucesso. A gente tem um acaso
de sucesso, que é a Galinha Pintadinha. A Galinha Pintadinha, assim, não vai ter outra Galinha E Pintadinha. ela foi um acidente, né? É que assim, ela aconteceu no momento da popularização dos smartphones e da entrada dos tablets no Brasil. Entendi. Tinha um material online, a coisa foi escalando, né? Foi um momento onde as mães, sabe, puxa, eu preciso de uma babá e eu não posso contratar uma babá. Então DVD vamos tava usar caindo Contrata a galinha Vamos usar pintadinha. o tablet, Perfect né? Storm, a tempestade perfeita. Uniu Foi várias isso, coisas ali que então deu um- aconteceu e ela explodiu. Então eles fizeram um trabalho um pouco de trás para frente. Não é isso que a gente pode dizer, mas assim, a gente quando vai para o mercado com uma série, a gente vai fazer pitching do conteúdo, a gente tem uma bíblia, a gente tem um material desenvolvido, a gente tem uma ideia Eles de tiveram como que aquela fazer história. isso depois que e eles estourou. fizeram depois, tanto Entendi. que os primeiros episódios da Galinha Pintadinha estão saindo do ano passado para cá, porque ele tá num momento diferente. Começou só com musiquinhas do cancioneiro popular, depois entrou nas próprias, aí entrou nessa questão das séries, aí eles começaram a variar um pouquinho o personagem, o layout do Sim. primeiro personagem não é mais o mesmo, mesmo, hoje, né? Então já está no momento de fazer a marca ir se adaptando para não perder esse tracking, né? Apesar de que tem sempre crianças nascendo, né? A gente tem sempre um público renovando. Mas essa adaptação aí, né? parece ser natural, né? Eu não sei se isso já aconteceu com o Boris e Rufus, por exemplo, se pode acontecer, né? Porque, de novo, vou pegar o exemplo do Tom e Jerry, né? Tem o exemplo, né? Tem a fase do que não há conversa, ou que a fase que os humanos não aparecem, depois aparece um pouco mais, depois eles começam a conversar, muda o formato do desenho, muda tudo, muda bastante assim ao longo das décadas, vamos dizer assim, né? Isso ainda é normal, ainda é necessário se adaptar aos novos tempos, vamos dizer assim, e por isso tem que transformar o conceito do desenho até. A gente muda muito, Do né? desenho, da animação. De né? Eu 2, falo 3 desenho anos porque para mim é cá, as desenho nossas animado. crianças não são mais as mesmas. Sim, nossa. verdade. São mega informadas, né? A era da informação. Até que tu colocou bem, né? Assim, era uma audiência que não existia. Né? Crianças de Sim. 2, 3, 4 anos não era uma audiência que não existia. Hoje, naquele momento do celular, hoje é uma audiência muito forte. Né? Porque eles ficam ali paralisados. A gente está falando de crianças alfa, que são crianças que já nascem digitais. Sim, Né? Só não exato. sai da barriga da mãe com um aparelho, porque ainda não acharam um jeito de fazer ele, né? Mas é muito louco isso. Elas vão para a televisão já com o dedinho assim para mudar. Sim, a é loucura, tela. né? É Mas essa loucura. pergunta do Pancho eu acho muito legal. Essa mudança. Ainda é o mesmo modelo que era lá em 2005, 2006. Não dá para fazer testes A e B? Claro que a Galinha Pintadinha, mais uma vez, é uma tempestade. Mas não dá para, talvez, criar um modelo diferente? Assim, a gente fala muito em startup, em testar, até encontrar o veio dourado, né? Isso Você pro fala de desenho. modelo de negócios, né? De modelo de negócio, E de produto, criar, né? criar produtos e, em cima desses produtos, verificar aquele que tem mais aderência ao público. A gente tem difícil casos assim já, né, de produtos que estão consolidados no mercado e daí viraram uma animação. A gente tem, né, algumas coisas assim no mercado. Mas é uma coisa tão complicada, porque assim, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Né? A gente está no momento do Boris e Rufus, hoje nós temos 40 episódios, né, em mais de um país, e está ganhando tração. Né? É um processo. Aí a gente vai começar uma outra etapa, a etapa de licenciamento. Que para a gente é um outro aprendizado. Né? Então, você convence, chega na indústria, convence a indústria, mas Isso a está indústria... sendo feito agora ou já foi feito? Está sendo feito. Está em Está processo. sendo feito. A gente já tem produtos licenciados, né? Temos marcas como Credeal, de cadernos, a Estrela, com brinquedos, tem várias coisinhas que estão chegando aí. Né? Mas é um mercado que, de forma geral, ele está muito acostumado a tirar pedidos, ele quer marca consolidada. Né? A gente tem um monte de dificuldade no Brasil que, assim, para eles, né, para esse mercado ficar testando, é difícil Claro, também. sim. É uma É um investimento mobilidade. obsceno Exato. para poder testar. Né? É isso, né? Uma das barreiras da animação é o custo de produção, né? Porque, Sim, imagina, é é altíssimo. porque assim, ó, a gente falou que uma pessoa consegue fazer, né, sei lá, uma série 20 a 30 segundos por semana. Agora vocês imaginam ter que fazer uma série 280 minutos, aí é só botar um pouquinho de matemática, né? Sim. Quantas pessoas você precisa, em quanto tempo, Pra fazer em para quanto executar isso. E a etapa de animação é só uma das etapas de todo o processo. Então a gente tem, antes disso tudo, aí o roteiro, né? A Bíblia, vamos imaginar que já foi feita, que já foi um Sim. investimento inicial, mas aí tem os roteiros, que é um outro pessoal, são roteiristas, né, especializados. Aí a gente tem desenvolvimento visual, desenho de cada personagem que aparece.
desenho de cada objeto que aparece, que a gente chama de props, dentro dos episódios, né? Só para vocês terem uma curiosidade, o primeiro episódio do Rick and Morty que a gente animou tinha mais props do que a série inteira de Boris e Rufus, que a gente tinha produzido já, né? Ou seja, o nível Então, de quando eu olhei detalhe do cenário e tal. tinha muito mais de maior. 200 São as coisas que props, são objetos. manipuladas, né? Os objetos é o que a gente manipula. Entendi. São, no caso do Rick and Morty, eram pistolas, veículos, né? E, assim, objetos manipuláveis pelos personagens, né? Então, props, aí tem os cenários, aquilo que fica no fundo, né? Todas essas etapas são feitas por profissionais diferentes, com expertises diferentes, né? E aí a gente tem outra etapa que chama Animatic, que é o mais popular, é o storyboard, que a galera conhece, assim, né? Que é como se fosse um rascunho do episódio. Só que o Animatic ele já junta a edição das cenas com os áudios, né? Um áudio guia ou um áudio de trilha, né? Uma curiosidade, eu acho que é assim, tu vai ter que me corrigir, o áudio é feito antes, né? Ou não? A gravação de voz é feita antes, porque o animador usa a interpretação do ator para poder fazer Que bacana, não sabia disso. a movimentação. Que bacana. Grava-se o áudio E depois faz a animação. Que Tanto doido, que a ideia é sempre que inverta, né? Tipo assim, o cara faz a dublagem ali. Exato, a gente pensa na dublagem na hora, exatamente. Porque o Brasil ele tem uma história de consumo de coisa estrangeira muito grande. Então a dublagem no Brasil é muito popular, né? Natural. Porque fazer conteúdo nacional de animação é algo de 10 anos para cá. Assim, na verdade, não tinha isso antes. A gente sempre trouxe tudo, sempre Vocês consumiu foram tudo. disruptivos e... O Brasil sempre consumiu tudo que vinha de fora, né? Então aí os dubladores são muito bons no Brasil e tal, mas voz original, que é diferente de dublagem, ela tem uma outra pegada, né? Então a gente aprende isso quando a gente mergulha na produção de uma série. Então, aí tem, como você bem lembrado, então, as vozes, né, os atores, né, aí tem a parte de trilha sonora, tem a parte de efeitos ambientais. A única coisa que eu consigo pensar é que para cada produto desse é uma indústria montada, vamos botar uma Hering, o cara monta uma indústria, bota as máquinas para produzir, cria todo aquele contexto para depois sair o produto. Exatamente. É realmente um investimento absurdo antes mesmo de eclodir, antes mesmo de na frente, né? Na Você frente, fazer todo exato. o processo. Qual que é a maior dificuldade, tendo, né, talvez essa analogia aqui, qual é a maior dificuldade para vocês, que vocês percebem? Acho que tu fala um pouco antes sobre isso, mas qual é a maior dificuldade no dia a dia de vocês? É mão de obra, é investimento, planejamento? É planejamento, é ideias, né? Qual que é geralmente a maior dificuldade para manter um estúdio incrível desse? Será? Então. Qual é a maior dificuldade? Receber o que deveria receber. Porque assim, o pessoal imagina, tem a Disney, tá passando a Disney. A Disney não paga o valor da produção, porque não é um produto dela, né? Ela paga uma licença de exibição por 3 anos. Então ela paga um valor para poder exibir aquilo por 3 anos, tal, mas é 10% do que vai custar. Os outros 90% a gente tem que correr atrás para levantar, né? Eu não sei se a Aline concorda comigo. Pelo tamanho do sorriso teu, sim, ela concorda. Então, assim, cada momento que a gente está vivendo, parece que aquela é a maior dificuldade, né? Então, assim, foi super difícil chegar numa ideia legal. Fiquei anos namorando a Disney, fazendo pitching em projetos internacionais de uma ideia que não foi, a outra que bateu na trave, aí a outra tenta de novo, aí agora eu tenho 3 projetos, você consegue meia hora, sabe? Puf, encaixou, né? Aí veio o contrato, aí passei com aquele contrato para cima e para baixo, meu Deus, como é que a gente vai juntar esses milhões para fazer isso acontecer, né? E a partir do momento que você assina o contrato com a televisão, você bota uma data, né? Eu vou te entregar em janeiro de 2040, mas aquela data é Vai uma chegar. data que você não pode, né? Então, e aí se você demora muito para assinar, vem uma outra série que é meio parecida, ou muda o executivo, ou alguma coisa acontece. Então chega uma hora que você tem que dar um peitaço, assim, vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Então aí monta esse orçamento todo, consegue fazer todo o processo, e aí tem toda essa questão de treinar pessoas, de fazer as pessoas chegarem naquela qualidade, porque assim, produzir animação é juntar muitos talentos diferentes numa obra só, né? E talentos muito específicos. Assim, a gente até pode pensar assim, e o advogado e o contador?
também são talentos que são específicos para aquela área. A gente tem profissões muito área, diferentes ali que todo mundo tem que, né? Quando você recebe aquele contrato que vem cheio de letrinhas, né? FVOV, SVOV, só falando das TVs e das plataformas de streaming, tudo que a gente tem agora, mas um monte de outra coisa. Que Tempo de blackout. 50 anos para atualizar o contrato, né? Você está recebendo pela primeira vez, né? Tem tudo isso. Então, assim, agora, o momento agora, assim, que eu digo, pá, qual é o momento mais difícil agora? É a questão do licenciamento, porque é todo um aprendizado que a gente tem. A gente luta muito no Brasil para fechar o valor da produção, fazer a coisa acontecer. E aí, uma vez eu ouvi uma analogia que eu achei muito interessante, que é a questão de construir navio, né? Você tem um hangar, você constrói o navio, que é a produção, faz acontecer aquela série, e aí vai botar o navio para navegar, né? E a gente tem que ter fôlego para fazer aquele navio ganhar velocidade e ir para mar aberto. Muitas vezes, o que acontece no Brasil? O produtor está ocupado em construir o navio do lado, a outra produção, porque a gente mal consegue fechar o dinheiro de produção. Então, você tem todo um processo aí de comunicação e marketing, né? Porque como que chega nas crianças? Você não tem mais uma TV só que você põe ali e tudo acontece. Né? Você tem que fazer as crianças assistirem aquele produto. Você tem que fazer as crianças chegarem no mercado e pedirem, olha, eu quero... Não tinha muita opção, né? Eu quero Boris e Rufus, eu quero ver. Por quê? Porque aí você mobiliza quem está fazendo aqui a compra daquele produto. Antes disso, tem o cara da indústria. Então, o cara da indústria tem que investir, tem que acreditar. Aí, o cara que vai vender isso aqui tem que cadastrar o produto na loja de brinquedos ou no supermercado, né, para ele chegar na gôndola e as crianças têm que pedir. Né? Gente, peçam Boris e Rufus quando vocês forem Vamos colocar o link na descrição aqui. Vai no mercado, pede. A gente falou em talentos, né, em etapas e tudo mais. Fiquei curioso para saber quantas pessoas trabalham na Estúdio Belly e que profissionais vocês contratam diretamente e que fases dessa produção é terceirizada, vamos dizer assim. Então, a gente tem assim uma equipe flutuante em algumas etapas, porque a gente não tem trabalho o tempo todo, por exemplo, para roteiristas, imagino, ou para voz, né? Então, são processos conforme o material está em produção. Esses dias a gente fez uma prestação de contas e organizou nossa primeira temporada de Boris e Rufus, né, que foram os primeiros 26 episódios. Nós tivemos 113 profissionais envolvidos. Caramba! Diretamente. Né? Fora todas as pessoas de apoio que estão ao redor. Então, assim, são 113 pessoas que vão trabalhar no mesmo projeto durante 2 anos, às vezes em momentos diferentes. Né? Então, o roteiro acontece nos primeiros 6, 7 meses e depois os roteiristas não acompanham mais. Né? As vozes também acontecem lá no final e depois lá no início e depois no final volta para o estúdio para fazer algum ajuste, alguma alteração. Então, mas é um monte de gente. Imagino. Cara, Nossa, não tem noção, essa sincronia, né? Só em pensar em tu sincronizar isso tudo, é muito louco. Isso está muito além do que eu penso em negócios. É muito difícil conseguir mensurar toda essa estruturação. É realmente louco. E a gente pensa assim, quem que trabalha numa série, né, de desenho animado? O cara que escreve, o cara que faz a voz, o animador e quem mais? Vamos contar quem mais? Né? Então, aí você começa a abrir, porque assim, dentro de quem ilustra, você tem quem faz o cenário. Quem pinta, necessariamente, não é quem faz a ilustração. Porque aí tem também toda uma temática de paleta de cores, qual é a sensação que você quer causar. Né? O mesmo cenário, fazer ele de manhã, de tarde, de noite, com chuva, com neve, enfim, um monte de coisa. Né? E tem uma pessoa que eu gosto de falar, que a gente nunca pensa que vai ser tão importante, mas é um bibliotecário. Por quê? Gente, vocês não imaginam quanto de material a gente gera que depois a gente tem que achar onde está, como é que a gente guardou aquilo. Não é mais material físico, mas é um material que está digitalmente guardado que você vai ter que usar em algum momento. Né? Ok, nós estamos no episódio número 41. A gente vai usar a casa do Boris e Rufus à noite. Onde que está guardado isso? Como é que a gente vai puxar esse arquivo? Eu quero aquela voz. Banco de voz também. Né? O banco de Foley.
Porque tudo isso são arquivos que estão lá guardando e vai crescendo. Você E tem imagina os alguém que Simpsons. cuida disso e fica só responsável por localizar e Você arquivar isso. imagina Uma os senhorinha de Simpsons. 172 anos, uma chave na mão, uma lupinha aqui. Mas, peraí, deixa eu procurar. Onde é que está esse negócio? Assim? A gente está num processo ainda de entender como a gente tá organizando tudo isso. E aí veio essa pandemia, ainda todo mundo em casa. Organiza arquivo, organiza como é que vai fazer esse trâmite. Né? Uma coisa é quando a pessoa quer trabalhar em casa, está tudo certo, está tudo organizado. Outra coisa é quando, de repente, você tem que botar 50, 60 pessoas. Vamos para casa, vamos trabalhar. Opa! Que regras vão reger esse momento? Como isso vai acontecer? Por né? falar em Então, pandemia, né? Uma curiosidade minha, porque as crianças ficaram em casa, né? Vocês fazem produtos para crianças, basicamente, hoje, né? Acho que a totalidade, praticamente, não sei exatamente qual é o percentual. Aumentou a responsabilidade, a demanda? Como é que vocês conseguem avaliar o impacto da pandemia no trabalho de vocês, nessa produção? Olha, assim, o que acontece com a animação é que, como são projetos de médio e longo prazo, durante a pandemia, a gente ainda estava trabalhando em projetos que já haviam iniciado antes. Que estavam sendo planejados antes. Então, assim, o que a gente conseguiu sentir um pouco nesse aspecto que tu falou aí, é o Boris e Rufus, que está na Amazon Prime também. Assistam Boris e Rufus na Amazon Prime. Legal. Põe a descrição. Opa! E a gente viu que no final de 2020, ali do ano passado, a gente teve um relatório lá que foi mais significativo em termos de views, né? Então, essa a gente achou interessante, né? E depois, no início de 2020, já voltou a dar uma baixada. 2021. 2021. Ainda está meio nebuloso. Mas tá todo mundo assim, não da adianta. gente, assim, com essa muito 20, pandemia. né? Toda vez que eu vou falar do ano que vem, eu não sei que ano que é. Exatamente. Tem que parar e pensar. Então, eu acredito que 2020 tenha sido realmente um ano muito forte para quem trabalha diretamente com exibição, com consumo de entretenimento em tela, né? Porque o pessoal todo em casa realmente deve ter dado uma reforçada. Conteúdo, né? Mas isso não se reflete diretamente no nosso trabalho, Entendi. porque o nosso trabalho ele tem um certo delay, né? Então, a gente terminou, por exemplo, ali a 5ª temporada do Rick and Morty, as animações em julho, e o último episódio vai ser exibido agora na HBO agora no final de setembro. Então, assim, existe um delay, né? Uma adição à pergunta, com muito mais... Hoje, antigamente, a gente estava meio que condicionado a 3, 4, 5 canais. Quase, no mundo inteiro, 10 canais, 20 canais. Muito mais que isso, mas hoje a gente tem muita plataforma, mas muita plataforma. Tu acha que isso vai ajudar para o futuro? Não vai ajudar? Hoje tem HBO, Netflix, Amazon, Hulu, os streaming todos, tem né? Disney Plus, uma porrada de streaming. Isso, tu acha que melhora essa condição? Ou tu acha que não, que ainda essas barreiras são difíceis de transpor? E quantos estúdios como a Belly existe no mundo, mais ou menos, só para a gente conseguir pensar nessa barreira de entrada? Né? Porque só o que vocês já falaram aqui já é uma barreira quase que intransponível. Quantas, hoje, adicionando um pouco essa pergunta, devem existir hoje no mundo? Aí? Assim, a primeira pergunta foi a primeira pergunta se melhora agora. Que o volume de streamings, né? Exatamente. De streamings, assim, para o produtor do conteúdo, acredito que seja melhor, porque são mais janelas onde... Concorrência também, né? Entre eles, né? Onde o nosso produto audiovisual ele pode ser inserido, né? Para o consumidor, assim, ele tem um limite de renda, ou de possibilidade de investimento em assinatura, então vão acontecer decisões, né? Claro. E acredito que esse mercado ele tende a evoluir também. Existe muita transformação, né? Então, hoje é assim, todo mundo separado, mas quem sabe se daqui a pouco não vai ter um agregador, que o cara assina uma coisa, pega um pouco de um pouco de outro, um pouco de outro. Entendi. Então, é algo meio impossível da gente saber, né? Faz sentido. E assim, sobre estúdios de animação, no mundo existem muitos, né? Muitos estúdios de animação. Só que assim, aí a gente tem níveis de qualidade técnica a ser atingido em cada produção de animação, né? E aí é que o funil começa a apertar, né? Então, assim, para fazer uma qualidade de Rick and Morty já é algo que reduz bastante o volume. Então, foi um aprendizado bem grande para nós, né? Mas a gente conseguiu fazer um trabalho legal, assim.
E acredito que não são tantos, apesar de ainda existirem vários estúdios pelo mundo, né, de animação. O número assim, é muito complicado de dizer, né? No Brasil, dá para contar nos dedos, assim, as produtoras realmente tem pouco, né? menos de 10 produtoras que realmente conseguiriam entregar uma série com segurança, né? Tipo, o canal poderia vir e dizer, eu quero contratar vocês, eu quero essa série daqui a 2 anos. Vão ser 7, 8 empresas. Caraca. E a gente está dentro. Mas eu acho que esse número já reflete o número mundial, né? Porque se tu pensar como um país que nem o Brasil, gigantesco, enorme, né? Com canais de televisão bem profundos, já não conseguem, né? Não ter uns 6, 7, 8 aí que conseguem. Depende ainda muito da produção internacional, né? É que a gente demorou muito também para entrar nesse circuito, né? Como, olha, a gente está aqui não só como consumidor, mas como produtor também, né? Eu acho que é importante a gente falar que a gente teve a lei da TV a cabo lá em 2011, que foi promulgada, que permitiu com que produtores de conteúdo começassem a chegar e negociar, né? Porque a gente teve um pouquinho de cotas. Pensa, 2 filmes na semana matam todas as cotas, né? Naquele canal. Mas, assim, foi um movimento super importante. Então, todos os canais de TV a cabo que veiculam no Brasil, né, eles têm que ter um percentual de produção independente brasileira. Né? Então, isso proporcionou que uma HBO chegasse e negociasse, uma Disney, uma Cartoon, a gente conseguiu abrir um espaço. E aí começaram a vir as pesquisas, porque brasileiro gosta muito de se ver na TV. Sim. Olha as novelas estão aí para provar. E as séries agora, né? São inúmeras séries nacionais. E aí começaram a ter esse tracking e estão vendo assim, poxa, tem qualidade aí, tem entrega aí, porque não é só uma boa ideia. Quando você assina com uma Disney ou com, né, enfim, com um canal internacional, você tem que garantir a qualidade daquele pitching. Você mostrou um pouquinho de animação, mostrou aquilo lá, você vai, vamos entregar isso aqui que a gente está prometendo em X tempo. Sim. Né? A gente não pode mongar nessa questão do tempo, porque isso é muito importante. Eu acho muito bacana a questão da evolução de vocês, né? Começou com ilustrações de livros, né? E partimos para animação, para publicidade. E agora a gente continua ilustrando livros. Tá? Continua. Mas, enfim, foram agregando cada vez mais o nível de exigência cada vez maior, né? De complexidade. Ou seja, vocês estão produzindo agora, né? Conteúdo também. Qual é o futuro? O que está previsto para vocês agora, de agora em diante? Assim, tem outros desafios aí nessa área? O que vocês ainda não conseguiram conquistar, né? Porque, pô, assinar com a Disney... Ainda estamos caminhando. Assim, o momento do Brasil no audiovisual está um momento complicado, assim, porque a Ancine está com várias questões e para a gente desenvolver material próprio, a gente depende muito da Agência Nacional de Cinema, que nem a ANAC para aviação, né? Para você levantar desse avião, você precisa de autorizações e tal. E tem relação com o governo, nesse caso? Tem relação direta com o governo. Né? Tá. Então, é algo que está... o mercado está, nesse momento, paralisado. Assim. Então, ele está... É um problema isso, porque ele até afasta o investimento privado. Né? Pois é. Porque quando o Ancine estava funcionando bem, uns anos atrás, aí, a gente produziu o Boris e Rufus, o Tuca Mestre Cuca, a gente conseguia trazer investidor, né, que não é no projeto, mas é na empresa, onde o investidor se sente mais seguro de colocar dinheiro privado para complementar, né, o valor, os gaps de produção, financeiro de produção, né, porque a captação de recursos ela é muito, muito suada mesmo. Você consegue ir lá, né, com a lei do audiovisual, é similar à lei Rouanet, você consegue um número para captar, mas não necessariamente você consegue patrocinador. Exato. Então, é bem complexo. A gente tem um agravante porque assim, a gente não pode ter produto na série, porque nós trabalhamos com crianças, né? Então, tudo que um filme consegue fazer, né? Coloca lá um merchan, coloca... a gente não pode fazer isso. Tem um monte de regras para trabalhar com criança, né? Então, tem que ser assim, empresas que realmente acreditam naquilo, entendem aquilo e estão junto para fazer acontecer. Porque a gente está falando de créditos, né, no episódio, a gente está falando de alguma ação específica, de repente, para funcionários, alguma animação para o site, coisas assim, para ela estar junto nesse contexto do projeto, mas a gente não pode fazer uma propaganda dentro da obra, por exemplo. É indireto. Isso não tem como. Tudo é indireto.
E assim, num contexto maior, mais amplo, o que eu quero dizer? Quando a gente está trabalhando em propriedades próprias, tipo Boris e Rufus e Tuca, Mestre Cuca, ou Turma da Mônica, são propriedades brasileiras. Ou seja, é uma propriedade que começa, se ela estoura, né, se ela dá ela tem um sucesso de público, ela vai estar trazendo divisas para o Brasil, né? Diferente de todos os personagens norte-americanos que eu adoro, né? A gente consome, mas o que acontece, né? A gente está comprando a mochila do Mickey, comprando, né, do Shrek e tal, e esse dinheiro está indo para os Estados Unidos, né? Então quando a gente está investindo na própria indústria cultural, vamos dizer assim, a gente está alimentando o nosso soft power, né, que é assim, nós estamos dando voz à nossa própria cultura e que está começando a viajar, né? Exatamente. Então, assim, roteiros de pessoas aqui de Floripa estão sendo exibidos agora, histórias, né, de pessoas que são aqui de Santa Catarina. A gente tem também o pessoal de roteiro que é de São Paulo, mas assim, só para trazer um exemplo, que a gente teve roteirista aqui de Santa Catarina, tem história sendo exibida na Rússia, né? E pela Amazon Prime também no território norte-americano. Que bacana. Eu tenho umas Então é bem diferente. Não posso esquecer das Sim, não, perguntas, é tá? que a gente está acabando com o tempo e o Rafa tem que fazer 4 perguntas para vocês que ele tá faz acabando sempre o para tempo, todo mundo. 55 minutos que a gente tem. Para mim mesmo é quase impossível. O que vocês conseguiram conquistar é muito legal, assim, é quase impossível, né? Porque quando a gente fala em perfeccionismo, quando a gente fala em alcançar o máximo do máximo, está muito atrelado à Disney, né? E vocês ter essa produção, né? Fechar um contrato com eles, eu acho que isso tem um valor assim que é obsceno, né? É bizarro pensar, né? Eu nunca pensaria que algo que eu poderia produzir teria um contrato assinado com alguém que tem tanto valor mundial como a palavra Disney tem. Então, poxa, são absolutamente parabéns. Vocês são de Blumenau, aqui, de perto. E ainda aqui do bairro da Velha. Do bairro da Velha. Ainda falei para meus filhos, quando eu vi o outdoor de vocês ali, eu falei, são de Blumenau. Impossível, pai. Tenho 4 perguntinhas rápidas aqui para fazer. Qual foi a maior dificuldade? Pode ser rapidinho entre vocês dois, cada um pode falar rapidamente. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não pode falar casamento. Aí é um perigo, né? Os caras começam a brigar aqui dentro. Nesse caminho todo, né? Qual a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Difícil, né? Só a pergunta é difícil. Poxa, ele nem prepara a gente antes para dizer assim, poxa, eu vou fazer umas perguntas, você já dá uma pensadinha assim, né? Eu vou pegar uma suave antes e depois vocês voltam para essa normal. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que vocês fariam? Eu sei que é difícil pensar em outro sonho, né? Mas mas deve ter alguma coisinha. Meu Deus, essa eu já tenho uma cozinhar, pista. Eu já quero alguma coisa assim, restaurante. Totalmente diferente, não pode ser um pouquinho relacionado? Pode, eu pode sempre ser. gostei, amei patinação artística. Legal. Eu contaria histórias através de shows de patinação artística. Eu já fiz isso quando era mais nova, já é outro momento da vida, mas adoro, acho muito legal. E eu acho que através da música a gente também chega muito longe. Muito longe dentro de uma outra pessoa, né? Porque você influencia histórias, você compartilha momentos. Todo mundo tem uma música que lembra, né? Por falar em uma música, coisa ruim ou uma coisa boa, né? É muito legal. Vocês já produziram videoclipes? Já, inclusive para a banda Desordem, aqui de que Blumenau, bacana. a gente já fez. Olha que legal. A Aline não vale, porque ela falou 2, né? Ela falou que se eu fosse realmente fazer outra coisa diferente, seria relacionado à música também. É uma das minhas paixões também. Tem banda? Teve banda já? Tive. Agora não tive. Depois de um tempo na vida, a gente não tem mais tempo para se dedicar, daí eu parei, né? É bem isso. Quem vocês admiram, né? Quem você, de forma individual, admira, ou quem foi um mentor? Olha, que eu admiro muito a minha mãe, assim, deve ser clichê, né? Todo mundo fala mesmo. Normal, faz parte. Que são as nossas histórias próximas, né? Acho que assim, o pai, a mãe, aquela ancoragem, assim, para mim também é especial. Pela capacidade de ter ensinado tudo, né? Que a gente sabe mesmo diante das dificuldades, né? E acho que seria assim, qual era a outra? Ou mentor ou alguém que admira. Mas é isso aí. Tá.
E o mentor, sei lá, acho que o Haroldo Guimarães, que foi o cara que me passou Entendi. os primeiros vislumbres de como é que se anima, né, no método Disney. Pô, e Bacana. topou fazer 1 ano de curso em 2 semanas, Pois né? é. Você quase matou ele, porque assim formou. O Quebrei Rubens o- deve ter sido chato, assim. Quebrei o esquema dele lá. Se perguntar pra ele, ele vai dizer que tu foi mentora. Não, o cara me encheu tanto o saco. Esse cara é um cara que me ajudou. Se você se encontrasse com 19 anos, o que vocês falariam pra vocês de 19 anos? Ai, meu Deus, não tenha tanta expectativa em relação ao mundo. Deixa acontecer, engata primeiro e vai, sabe? Relaxa e se diverte no caminho. Acho que é Legal. isso. Boa. Rubens. Não podemos nos tocar, porque senão vai dar Vai. uma explosão. A explosão. né? Explosão universal, né? Ai. Não sei, cara. Pô, Rubens ia bem tirar um difícil. bilhete, Uma dica. É. os 6 números da Mega tipo, Sena de novo. Boa, pior que nem isso eu ia conseguir porque eu não jogo, né? Mas, sei lá, invista no Google. Google, guarda esse nome, né? Google. Guarda esse Boa, nome. Não, tu não vai entender agora, mas uma hora tu vai entender. Você vai entender. Qual foi, então, a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Então, para mim, a maior dificuldade foi abrir a área internacional da empresa. Porque tem muito a ver, inclusive, com as minhas angústias assim, internas, né? Aquela coisa, puxa, será que eu vou dar conta? Será que... Gente, deixa eu te contar que eu morro de medo de avião. Eu olho para o avião, ele olha para mim e a gente vai assim... Então, eu tive que fazer todo um trabalho para conseguir viajar. E não tem, né? Você vai para a França, você não pode ir andando de bicicleta. Você vai para... Não tem como fazer, né? Então, é todo um processo que eu precisei trabalhar muito internamente, né? Além de entender, assim, puxa, você vai para a França, vai para um evento grande, que é a MIPCOM, o MIP Júnior, que para a gente é uma referência, né, em termos de venda de conteúdo. E aí eu pensava, gente, quem é a BL Studio nesse contexto? A gente O tem que, essa que a síndrome da gente vai vira-lata, né? fazer? De achar eu tava que a gente pensando. não pode, né? É uma coisa muito louca, né? Então, sabe que até, assim, de bastidores, vamos contar aqui, tem coisas que a gente fez para o mercado de São Paulo, porque a gente vender coisa em Blumenau e região, porque eles olham para a gente, é santo de casa, né? Vou contratar São Paulo, que tem, né, um diretor famoso, tem não sei o quê, Sim. e que a gente fez aqui. Olha só. Eu não Por quê? teria Porque ideia. o São Paulo contratou Contrata a gente vocês. para fazer, né? Mas assim, no início é muito difícil, porque principalmente a gente quebrar na cabeça da gente uma barreira de dizer você consegue fazer. Exatamente. Vamos lá, vamos tentar. Né? Então, aí você começa a ir para esses eventos, você começa a ver, gente, tem tanta coisa ruim nesse mundo, eu posso fazer um pouco melhor esse negócio. Nossa, vamos caprichar. Muito bacana. Rubens, E Rubens? tu teve o maior tempo do mundo, tá? Pois é, eu sei. É que Ele se essas distraiu, perguntas... ficou pensando. Eu não sou um cara muito de Ficou escutando tua resposta e esqueceu. de muito pensamento rápido. Pô, mas eu não sei, eu não guardo muito dificuldades, assim, porque eu vejo como desafios, né, a serem vencidos, né. Acredito que lidar com, acho que uma das grandes dificuldades aí que eu estou passando até nesse momento é aprender a lidar com essa coisa da comunicação, do trabalho à distância, que é algo que teve que acontecer no sim. estúdio. A gente sempre teve um trabalho mais assim de rede interna, né, com equipe próxima e tal. E com a pandemia a gente mudou todos os nossos processos para online, nuvem e tal. E as pessoas foram para casa e muitas eram de outras cidades, se mudaram, voltaram para suas cidades, né? E a gente contratou nesse meio tempo pessoas de outras cidades que nunca vieram nem para Blumenau. Entendi. Então é um processo realmente que eu estou tentando me adaptar ainda para que... porque às vezes eu sinto que falta, né, alguma coisa, falta aquele contato humano, era muito melhor. E a única coisa que a gente tem hoje é a videoconferência, em alguns minutos, né, por semana. E aí a gente acaba não tendo a mesma cola que a gente tinha quando era um grupo presencial. E é um processo que veio para ficar? Ou tu achas que isso vai ser revertido? É um processo que veio para ficar, Veio, sim. né? Veio para Tem ficar. que se A adaptar. gente quer ter estrutura física, Sim, né? Mas claro. eu acho, sinceramente, que a gente perde mais se eu forçar uma estrutura totalmente física do que o que a gente ganha. Entendi. Porque aí a gente tem o limite, a gente tem que obrigar pessoas a saírem de suas cidades, a viajarem, vir para cá, né? E nem sempre elas estão afim. E aí a gente acaba perdendo profissionais que seriam Claro. ótimos profissionais, né?
Interessante. Ai, É gente, isso. eu quero Maravilha. deixar 2 palavras Vamos aqui para a lá. gente Por pensar favor. e quem sabe num outro podcast a gente Boa. abrir para falar sobre economia criativa Legal. e a força de transformação que ela tem para regiões, para cidades, para tudo isso, né? E o soft power, que a gente ainda sabe muito pouco disso Foi a no primeira Brasil, vez que eu escutei. sabe? E Soft a gente- Power, quando tu falou ali, foi a primeira vez que eu escutei. que é a nossa cultura junto, embutida em tudo isso que a gente está falando de storytelling, né? Do que sai dessas criações e viajam, né? Quem faz muito bem isso é os Estados Unidos, Sim. o Japão, né? Até coisas bobas, assim, exemplos muito básicos, assim, qual é o filme né, americano que você não viu uma bandeira em nenhuma cena? Ou uma bandeira, ou uma camisa, ou um detalhe da Alguma casa, porque né, essa coisa do referência. patriotismo, essa coisa da cultura, é muito forte neles, e eles já dominam muito isso no mercado. E a gente ainda está muito tateando. Né? Exatamente. As empresas ainda estão muito longes uma da outra para entender o poder que ela tem de trabalho em conjunto, né? De entrar numa linha narrativa bacana, de, poxa, vamos fazer essa mudança, vamos fazer da nossa cidade uma cidade melhor para a gente viver, para a gente fazer as pessoas quererem ficar aqui, né? Porque a gente trabalha com uma galera muito nova que muitas vezes pensa, poxa, quero morar fora, quero ir. O mundo está aqui na mão já, né? Hoje em dia é muito fácil, no né? O celular, acesso é você não fácil precisa demais. fisicamente se deslocar. Exatamente. Só que o que é o diferencial ainda? É um lugar gostoso para morar. Total. Né? E a gente nem conhece o nosso país. Né? Se tu falar com, sei lá, Nosso 90, bairro. né, não conhece 90% nosso das bairro, a gente pessoas não conhece elas nossa nunca nem cidade. viajaram pelo país. Então, isso realmente tu falou. E eu sempre brinco, né? A diferença entre a China não vai conseguir ser o maior país do mundo é Hollywood. Né? Porque todo mundo quer morar nos Estados Unidos, mas ninguém quer morar na China. Então, porque viu a vida inteira que aquilo ali é o jeito verdade. do mundo de ser. Né? Então, verdade. acho isso, o que tu falou agora, não conhecia essa palavra. E eu acho muito importante, cada vez mais. Eu acho que é um exercício de maturidade do país também, né? A gente Sim. precisa ser um pouco mais maduro, desenvolvido, de entender que o nosso país é tão incrível, né? E a gente dá tanta bola para os outros países. Né? Desculpa, Rubens, você falou Não, uma coisa. eu ia comentar justamente isso, que eu conheço mais regiões que eu fui visitar dos Estados Unidos do que eu conheço regiões do Brasil. Exatamente. Pessoal, agradeço do fundo do coração ter tirado o tempo de vocês para estar aqui, batendo um pouco de papo. Eu sei que 50 minutos não dá para falar absolutamente nada, mas a Não, ideia já é falamos essa. bastante. Pô. A ideia é se bater um papo. Obrigado mesmo, Rubens Belli. Obrigado mesmo, do fundo do coração, por vocês estarem aqui. Tirar uma horinha da vida de vocês para poder falar com essa galera. Aí. Obrigado. Obrigada também. Obrigado, Pancho. Obrigado a vocês também e acho que a gente vai voltar, né, a falar sobre as novidades aí no futuro, com certeza. E sobre economia criativa também, acho que a gente pode chamar o pessoal da SC Criativa, né? Joia, Não sei se o joia. grupo ainda está atuante, se está naquela empolgação, a gente pode chamar esse pessoal para falar também. Acho bem ótimo. importante. Então tá, gente, obrigado mais uma vez, obrigado a você que acompanhou até agora esse episódio e não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube para poder acompanhar as nossas entrevistas. Um grande abraço e até mais.